Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui para finalizar o nosso livro, o nosso estudo do livro de João. Hoje, no dia 21 de agosto, nós vamos finalizar lendo o capítulo de número 21 do livro de João. Olha que coisa maravilhosa. Eu acredito que você viajou comigo durante esses 21 dias na palavra do nosso excelentíssimo apóstolo João. Eu acredito que você teve sabedoria, você se amadureceu, você colocou a cabeça em cima do lugar e a sua fé foi estabelecida mais uma vez pela leitura da palavra de Deus e pela intimidade que você está tendo através das tuas orações. Mas vamos lá, finalizando este livro no capítulo 21. É um capítulo que tem 25 versículos, é um capítulo bem simples, bem dinâmico e bem direto. Mas eu gostaria de acentuar algumas coisas com você e para você, para que você fique mais fortalecido na sua vida espiritual. Capítulo 21 é quando Jesus Cristo aparece novamente para os discípulos, aonde? À beira do lago da Galileia. Mas quando Jesus Cristo apareceu, antes dele aparecer, aconteceram algumas coisas no capítulo de número 3. Simão Pedro disse aos outros, vou pescar. E os outros falaram, nós também vamos pescar com você, disseram. Então foram todos e subiram ao barco. Mas naquela noite não pescaram nada. Eles estavam esperando Jesus Cristo. Jesus Cristo não veio, tinha aparecido para ele, já tinha provado para todos que ele tinha sido ressurreto, tinha reaparecido novamente dos mortos, mas mesmo assim a incredulidade de alguns deles ainda se fazia forte e se fazia prevalecer. Quando Jesus Cristo tirou Pedro da linhagem de pescador, se lembra o que ele falou para Pedro? Falou, Pedro, antes você era pescador de peixes e eu vou te fazer pescador de homens, lembra? E aqui Pedro, quando ele vê que Jesus Cristo demora a aparecer, o que Pedro faz? Pedro volta a ter as suas atitudes normais. Pedro volta a fazer aquilo que ele tinha sido criado para fazer. Irmãos, preste atenção em algumas coisas. Quando você participa da sua vida de acordo com alguma circunstância na sua vida, não quer dizer que Deus tenha esse propósito para você. Esse propósito faz parte de um plano superior de Deus. Vou só exemplificar uma coisa. Eu não sei se eu falei aqui, mas eu vou falar novamente. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, qual é o propósito de Jesus Cristo ao mundo? Assim, você deve estar falando, Jesus veio para salvar o mundo, Jesus veio para libertar o mundo, Jesus veio para perdoar os pecados do mundo. Sim, ele fez tudo isso. Mas eu te falo uma coisa, Jesus Cristo ele não veio a esse mundo para ser um marceneiro, veio? Mas se você prestar atenção na vida de Jesus, ele foi mais marceneiro na sua vida do que o Salvador. Porque ele passou 30 anos da sua vida aprendendo a marcenaria e carpintaria com o seu pai. E depois dos 30 anos que ele começou a desenvolver o ministério que Deus tinha para ele. O que eu quero falar para isso com você? Às vezes você está trabalhando em uma área da sua vida que parece ainda não ser aquela área para que você veio. Mas absorva todos os conhecimentos dessa área, porque tudo na sua vida faz parte de um plano e de um propósito. Assim como Pedro, ele pescou mais do que serviu a Cristo. Então, Pedro não nasceu para ser pescador de peixes. Pedro nasceu para ser pescador de homens. A partir do momento que você toma esse conhecimento na sua vida, a pescaria de peixes ela ficou em segundo lugar na vida de Pedro. E a pescaria de homens em primeiro. E aqui, por Jesus Cristo estar ausente na vida de Pedro, pensando Pedro, ele já quis o quê? Quis retomar a sua antiga vida. Irmãos, não retome a sua antiga vida. Olhe para frente. Jesus Cristo quer que você continue em frente, não olhe para trás e não fique mastigando o seu passado. Vomite o seu passado e testemunhe o seu presente. Amém? Mas vamos lá. E aí eles pescaram a noite toda e não pegaram nada. E Jesus aparece na praia. Quando Jesus aparece na praia, ele grita da praia. Algumas traduções dizem, vocês têm o que comer? E Pedro rapidamente diz, não,
porque não tinha reconhecido o mestre. E aí Jesus continua na praia. E aí Jesus fala para eles, joguem a rede do lado direito do barco. E assim que jogaram a rede, pescaram 153 peixes. É isso, né? 153, isso. E aí viram o quê? Viram que Pedro caiu em si e viu que verdadeiramente era Jesus que estava na praia. E a palavra diz que Pedro já mergulhou e foi nadando até a praia. E quando chegou à praia, Jesus estava fazendo um peixinho assado e já tinha o que comer. Foi como se Jesus falasse para Pedro e para os apóstolos que tinham voltado às suas vidinhas pequeninas. Jesus falou, vocês voltaram para suas vidas pequenas e vocês ainda têm o que comer? Não. E aí Jesus falou, joga a rede do outro lado. Porque quando vocês me obedecerem, vocês terão o que comer. Quando vocês me obedecerem em espírito e em verdade, aí sim vocês terão algo para vos alimentar e algo para dar de alimentar para os outros. Porque quando Pedro chegou à praia, Jesus Cristo ele não queria se alimentar. Jesus Cristo queria dar alimento para eles. E ele diz o que? No versículo 12. Venham comer. Olha que mestre maravilhoso. E aí depois que eles se fartaram, Jesus tem aquela conversinha com Pedro, na qual ele sabia que o coração de Pedro estava entristecido. Quantas vezes nós entristecemos o coração do nosso mestre? E nós pensamos o quê? Pensamos que por nós entristecermos o coração do nosso mestre, nós já não somos mais aceitos na mesa do Todo-Poderoso. E aí o Todo-Poderoso ele voltou para acentuar com Pedro. Pedro, independente daquilo que você fez, quando você se arrepende, eu perdoo os seus pecados e eu volto a inteirar você na nossa mesa. Eu volto a colocar você na mesa diante do Pai mais uma vez. Nós não estamos na mesa porque nós somos merecedores. Nós estamos na mesa pela comunhão com Deus, pela graça imensurável que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. E, portanto, Jesus fala para Pedro, começa a caminhar na areia com Pedro, e ele fala, pergunta 3 vezes para Pedro se Pedro ama ele, e aí Jesus faz o quê? Pedro fala que o ama, e Jesus fala o quê para ele? Toma conta das minhas ovelhas. E na segunda vez, Jesus fala para ele, você me ama? Toma conta das minhas ovelhas. E na terceira vez, Jesus pergunta para ele mais uma vez e Pedro começa a ficar triste com ele e responder, o Senhor sabe de tudo e o Senhor sabe que eu te amo. E aí Jesus ordenou, então, toma conta das minhas ovelhas. Aqui Jesus Cristo está falando, se você me ama, trabalhe. Trabalhe. Como trabalhe? Tomar conta de ovelhas não é fácil. Tomar conta de ovelhas requer que você abra mão da sua vida para pastorear a vida de outras pessoas. Porque quando você abre mão da sua vida para pastorear outros, você tem que ter convicção no seu coração que o pastor, o nosso amado pastor, está no controle de todas as coisas, pastoreando a minha vida e a sua vida, para que você pastoreie a vida dos outros. Aqui isso aí deixa bem acentuado. E ainda Jesus Cristo diz, no versículo de número 18 a Pedro, quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isso é verdade. Quando você for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e levá-las para onde você não quer ir. Aqui Jesus Cristo estava falando que Pedro iria ser preso quando ele fosse velho. E Pedro ia sofrer uma série de consequências quando ele fosse mais velho. Mas ali aquele momento era o quê? Era um momento de apacentar as ovelhas. E aqui eu também quero afirmar que quando nós somos velhos, nós não vamos para onde nós queremos, né? Nós vamos para onde as pessoas mais novas determinam que nós vamos. E aí Jesus Cristo, do versículo 20 até o versículo de número 24, Pedro, nessa mesma caminhada, pergunta a Jesus Cristo sobre João. E no versículo 22, Jesus responde, se eu quiser que ele viva, se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que você tem a ver com isso? Venha comigo. No versículo 22, Jesus nos dá uma lição de vida através da vida de Pedro. É uma das últimas que nós podemos ter nesse livro, que é, toma conta da sua vida. Quantos de nós
vivemos nas nossas comunidades evangélicas, nas nossas comunidades cristãs, nas nossas igrejas, tomando conta da vida do próximo. Pare de tomar conta da vida do outro. Pare de tomar conta do ministério que não é seu. Tome conta do seu. Jesus Cristo falou para Pedro, tome conta das minhas ovelhas. E aí Pedro já fala o quê? Pedro fala, poxa vida, e o outro? O que você vai fazer com o outro? Pedro, você não entendeu o que eu falei? Toma conta das ovelhas. Das minhas ovelhas, toma conta eu. Toma conta das minhas ovelhas, das ovelhas que eu der para você. Irmãos, tome conta da vida que Deus está dando para você e tome conta, em nome de Cristo Jesus, das pessoas que Deus está dando para você cuidar, em amor, em carinho e em verdade. E finalizando no versículo de número 25 desse livro de João, ainda há muitas coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas uma a uma, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Que simboliza o quê? Jesus Cristo ainda tem muito mais coisa para mim e para você. E se você crê, coisas que nem nesse livro estão escritas, você vai fazer. Mas creia, Deus tem um plano melhor para você. Deus tem um mundo melhor para você. Deus quer usar a sua vida para mudar esse mundo em si. Tá bom? Espero que você tenha aproveitado esse tempo conosco no livro de João. A partir de amanhã nós vamos lá começar a ler as cartas de João, 1 João, 2 João e 3 João. E nós não vamos ler um capítulo só por dia. Na 1 João, acho que tem 4 ou 5 capítulos, nós vamos ler. Depois na 2ª e na 3ª só tem um capítulo na carta inteira. Para que nós possamos ver um pouco da trajetória de João. Porque aqui nós lemos da história de Jesus Cristo com João. E lá nós vamos ver a trajetória de João até o livro de Apocalipse, até onde ele passou a testemunhar, testificar e esperar a volta do Todo-Poderoso, tá bom? Que Deus possa te abençoar mais uma vez em nome de Jesus e amanhã nós estaremos voltando com o livro de João. Deus te abençoe em nome de Cristo. Fui!